Bem, então o corpo. Eu confesso que estava aqui num ritmo convencido que tínhamos o mesmo horário que ontem e, portanto, dei-me ao luxo de mostrar aquele filmezinho a andar e tal, e agora dei-me conta que não, que acabamos daqui a bocado. Portanto, o corpo será provavelmente o último tema que vamos esmiuçar mais. Estamos agora a ver este projeto que a Orlan, a partir, creio que do início dos anos 90, começa a realizar em si mesma no seu próprio corpo. Quer dizer, a Orlan, que nós já tínhamos visto pousar a Odalisca do Angle, em fotografia, jogando já com questões que andámos por aqui a abordar, como a importância de assumirmos modelos exteriores, da construção do papel, dos nossos papéis sociais, da nossa identidade sexual, etc, etc. E isso também em relações internas, quer dizer, como as imagens também nos ajudam a construir a nossa identidade, etc. Mas vimos fazê-la isso em imagem. Pois agora vamos vê-la, não vamos vê-la, mas estamos a perceber, começamos a perceber que ela vai fazer isso no seu próprio corpo, na sua própria carne, através de uma série de operações plásticas que ela documenta através do vídeo e onde procura, evidente, isto depois tem várias fases, não é? Mas procura ter a testa da Mona Lisa de Leonardo, não é? Ou o queixo da Vênus, do nascimento de Vênus do Botticelli, etc, etc. E, portanto, percebem, e é um gráfico muito claro, que a Orlan está agora a passar da imagem para o corpo, da imagem do corpo para o corpo, para a carne do corpo, e portanto estamos a funcionar num novo território. Ou seja, ela está a incorporar, literalmente, a incorporar essas imagens que nos fazem. E que nós percebemos bem também na nossa cultura popular, porque é o que, por exemplo, no Brasil, não é? Qualquer miúda, rica ou pobre, não é? Sabe que, enfim, pode com alguma facilidade e se calhar até deve aumentar as maminhas, por exemplo, não é? Através da cirurgia plástica. E, portanto, aqui o que a Orlan passou a fazer saiu daquele plano das possibilidades incorpóreas da imagem e passou a incorporar essas imagens, quer dizer, a incluí-las no seu corpo. Isto só para vos empurrar para um determinado lado e para vos sugerir algumas leituras, e não tenho a mínima pretensão de estar aqui a ter uma espécie de revelação pedagógica do pensamento de Deleuze, mas vou-vos só ler algumas frases de um texto de Deleuze que se chama O Corpo, a Carne e o Espírito, tornar-se animal, que é publicado no livro sobre o Francis Bacon, em que ele diz assim: o corpo é uma figura, não uma estrutura. Por outro lado, a figura, sendo um corpo, não é uma cara, não é um rosto, e não tem um rosto. Tem uma cabeça, porque a cabeça, neste tipo de sistema, digamos assim, pertence ao corpo, não ao rosto. E depois, mais à frente, diz assim: a zona objetiva desta incapacidade de determinar, digamos assim, deste indiscernível, começou
com o corpo inteiro. E depois diz assim, mas o corpo em termos de carne. Sem nenhuma dúvida, o corpo também tem ossos. Mas os ossos são apenas estrutura social. Eu comecei por ler aquela frase ao princípio para perceberem precisamente que o corpo não é uma estrutura. E, ora, os ossos são apenas uma estrutura social. O corpo apenas se revela a si mesmo quando deixa de ser suportado pelos ossos. Ele escreve, evidentemente, a pensar no bacon e naquelas carnes pendentes do bacon e naquelas carnes que chovem do bacon, que excedem, que extravasam, que exorbitam. Ajuda-nos a começar a compreender a complexidade desta irrupção do corpo. É uma irrupção que se torna muito clara a partir do Goya. As naturezas mortas do Goya são bocados de carne. Temos coisas anteriores, assim, o próprio Deleuze fala do Rembrandt. Há cenas de talho do Rembrandt, famosas, de bocados de peças de gado penduradas nos como é que se diz, nos matadouros. Mas eu penso que no Rembrandt isso ainda não é tão claro como e nem sequer talvez tão frequente como no Goya. Nas naturezas mortas do Goya passa-se a ter uma questão de carne, com muita frequência. E é uma espécie de corpo, de facto, começando a perder, apesar dos ossos, neste caso, a sua estrutura, deixando de ser codificado por qualquer coisa que vem fora do corpo. E em termos mais românticos também podemos começar a pensar, é uma espécie de corpo sem espírito, de espírito sem Deus, no caso do Goya. E, portanto, um corpo matéria. Eu passo não para outros matadores famosos, não é? Os matadores de Paris, em fotografia, mas passo para uma artista bem mais recente, a Jenny Saville, uma artista britânica de quem já vimos corpos, precisamente, o seu próprio corpo, quando estávamos a ver a maneira dos artistas usarem a sua imagem. E ali vimos logo que a Jenny Saville utiliza a imagem do seu próprio corpo. E lembram-se do seu corpo sem cabeça, precisamente. Sem rosto, sem cabeça. E um corpo que esborrachado nesta placa, não é? Parece que não tem ossos. Excede os ossos, extravasa. Cá está uma cena de matadora que ela chama torso, utilizando uma espécie de linguagem clássica, torso. Da linguagem académica, uma classificação tradicional, é um torso. Um torso é um tronco, parcialmente com as pernas, até ao joelho, eventualmente, mas aqui, de uma pessoa. Aqui é de um animal. Lembram-se que o título era Tornar-se Animal, ali no Deleuze. Portanto, isto é para estabelecerem agora ligações que vos apetecerem. Não se sintam tipo, eu aí já não estou a ir atrás, ou estou, mas o Deleuze irrita-me imenso, e portanto desligo. Não, quer dizer, não se preocupem, não usem. Isto é o tal self-service. Tive um professor de estética na universidade, o Emílio Oliveira, que infelizmente já morreu, que era um tipo muito interessante, e que dizia logo na primeira aula, as minhas aulas são self-service. As minhas também, e portanto vocês tiram o que quiserem, vem cá, tiram só a sobremesa, por exemplo, cuidado com os diabetes, é o que eu posso dizer, mas cá está o corpo, não é? O corpo, só corpo, e um corpo deleuziano, sem rosto, transborda para lá da ossatura, da estrutura óssea. Cá está o nosso bacon,
a propósito do qual o Deleuze desenvolve estas ideias, com um famoso retrato do Papa Inocêncio X, que refaz ou desfaz, ou refaz desfazendo um retrato do Velázquez. Reparem como o rosto desaparece, como o rosto se gasta, se desgasta, pinga, escorre, não é? E é praticamente dominado pela boca. Já não a estrutura do ecrã branco com um buraco negro que não implica tridimensionalidade, mas uma boca que nos suga para outro plano. O corpo também, talvez, não sabemos bem. A passagem da Virgem à noiva, à la mariée, do Duchamp, de 1912, uma das aparições da mariée, da noiva, na pintura do Duchamp, que depois, evidentemente, será sistematizado na aparição por excelência, definitivamente inacabada, do Grand Verre, do grande vidro, e que onde ocupa a parte superior. E claramente, definitivamente inacabado, porque o grande vidro acidentalmente parte-se. O pessoal fica muito aflito, o Sr. Marcel Duchamp, o que é que fazemos? O Marcel Duchamp acha piada, diz, olha, vamos reforçar isso com arame, e até agir, e até fica bem, até calhou bem, né? Era o que faltava. E portanto, passou-se a ter rachas. Bom, um corpo, mas que corpo como corpo? Não sabemos muito bem. As interpretações, desde as mais preguiçosas, falam de uma espécie de corpo interior, visceral, uma espécie de máquina orgânica que nos mostra aquilo que não sabemos bem o que é. O Deleuze também diz que no Bacon o horror não é o espetáculo do horror, como por exemplo nos filmes de guerra americanos, é o trabalhar das forças. E se calhar isso às vezes no Duchamp também faz sentido. Uma pessoa reduzida a um corpo, entre a pornografia e a força do corpo, a origem do mundo, do Courbet, que já vimos. Isto é uma piada, vou fazê-la apesar de tudo, apesar da falta de tempo. O regresso do sexo feminino, o regresso da vulva, não é? Tinha desaparecido. Está aqui uma das últimas zonas públicas da pintura europeia, do Renascimento para cá, a zona pública da Eva no retábulo de Gante, do Jan van Eyck e do Hubert van Eyck. O nosso amigo Lequin, já sabemos que também colecionava este tipo de imagem. Aqui temos mais uma das suas imagens de sexos femininos, como também tem masculinos, e até patologias e coisas assim. Uma pessoa reduzida a um corpo reduzido a um rabo, não é? Na odalisca do Boucher, este recortar, este tornar funcional para mim, este dominar por um sujeito de um corpo. Até ao Rodin disse-vos eu que o corpo é clássico. Depois da Idade Média até ao Rodin, o corpo é clássico. É sempre o corpo da escultura grega. E vocês dizem, mas o Rodin também gosta de escultura grega, de escultura antiga. E até gosta de Miguel Ângelo. Pois é verdade. Mas o corpo dele já não é o corpo de Miguel Ângelo. O corpo dele já não é o corpo da escultura grega. É evidente que nós conhecemos aquela história em que o Rodin, como sabem, não é um artista. Na sua formação, o Rodin é um tipo de ensino técnico, como diríamos hoje. O Rodin foi formado para ser escultor de decoração, para fazer entalhos em madeiras e coisas assim. E tentou um reconhecimento artístico, tentou
ser levado a sério pelos senhores da academia e tal. Bom, e nunca conseguiu, ninguém lhe dá a dizer, mas o que é que vem o marceneiro para aqui agora com histórias? Até que um amigo, diz a lenda, que pegou numa escultura do Rodin, levou-a para um grupo de especialistas e mostrou-a como sendo uma escultura antiga. E toda a gente disse, maravilha, que coisa estranha, estão a ver como faz a arte do contexto. Disse assim, olha, lembram-se daquele tipo que nos anda a chatear aí e tal, o Rodin, leva lá essa porcaria daqui, provavelmente, não é? O outro resolveu fazer o que faz o Sr. Richard Mat Courinal. Mete-lhe um quadro por trás, não é? Impingi-la como arte e diz assim, olha, uma coisa da antiguidade, foi agora encontrada aí umas escavações e tal. Eu, quando conto estas lendas, depois gosto de lhe dar assim o meu próprio tom literário, não é? Portanto, não é nada assim tão coisa, mas pronto. E, bom, também tem aqui e tal, e os tipos, maravilhados, não é? Até que depois ele revelou o embuste. Portanto, ou seja, isto aqui para dizer, não só é bom para nós, porque nos volta a esta história dos contextos, mas também para dizer que o Rodin, há de facto, pesa sobre o Rodin essa espécie de modelo atemporal da escultura clássica. Mas reparem para já que é a escultura clássica descoberta de uma escavação, ou seja, partida. As esculturas clássicas não eram partidas. A gente sabe que tem muito disso no museu, mas isso não é escultura clássica. Uma cabeça, um bocado de uma orelha, a gente pode ficar maravilhado e dizer, o talento do Fídias. Mas o Fídias não fazia polegares nem orelhas, não é? O Cesare Baldaccini é que faz um polegar deste tamanho, não é? O Fídias não. O Fídias nunca fez polegares. Ou melhor, fez polegares, mas estavam ligados à mão, e a mão ao braço, e o braço ao antebraço, e o antebraço ao ombro, e já perceberam para onde é que eu vou, não é? Um todo, um corpo inteiro. Precisamente porque o corpo clássico é um todo. E é um todo que eu diria mesmo, é um modelo de todas as outras totalidades. É um todo orgânico, ou seja, é uma união de partes, é um conjunto de partes que tem uma certa autonomia, que nós somos capazes de nomear na sua individualidade própria e identificar, outra vez, lá está, contornar, individuar, dizer um dedo, uma falange, uma unha, mas que não fazem nenhum sentido fora do todo. E quando eu mexo uma parte, mexo o todo. Quando a escultura, eu agora não vos vou mostrar isso, mas quando a escultura grega deixa de ser egípcia, deixa de imitar os egípcios, portanto, deixa de ser uma coisa assim, e passa a ser uma coisa assim, em que eu descanso o peso numa perna e a outra não serve para nada, serve para contrabalançar, aquilo que em italiano se diz contraposto, e que é hoje uma designação que se utiliza praticamente só nos países de língua inglesa. Quando isto aconteceu, o corpo mudou todo, deixou de ter este eixo direito, esta fronteira, e passa a fazer isto. Um ombro sobe, o outro desce, uma anca sobe, a outra desce, e o que é engraçado é que imediatamente os escultores começam a fazer isso ali pelo início daquilo que chamamos de período clássico, por causa dos filósofos, dos artistas, o século V a.C., começam também a virar-lhe um bocadinho a cabeça, e a cabeça vai virando mais, e o contraposto vai sendo cada vez mais, mais marcado, etc, etc. Não é? E, portanto, quando se mexe uma peça, mexe-se tudo. O que nós estamos aqui a ver é um corpo que é um fragmento. É um corpo que se posiciona de formas quase impossíveis, que o Rodin gosta de torcer, e até mais, o Rodin gosta de furar. O Rodin gosta de furar, o Rodin gosta de tirar bocados. E, portanto, estabelecendo uma relação muito complexa com o exterior, reparem, aquilo que antes era interior, se eu abrir um bocado, passa a pertencer ao exterior. Se eu lhe tirar assim um bocado, fizer uma cova, passa a pertencer ao exterior. Sabendo nós, apesar de tudo, que aquilo devia ser o interior. No Manifesto Comunista, eu digo, começo assim sempre as minhas aulas de segundo semestre, o curso de cruzamentos, mas agora vou dizer outra vez, porque acho esta frase o emblema disto.
Porque, reparem, se vocês virem a arquitetura da Torre Eiffel, a Torre Eiffel não é um edifício tradicional, quer dizer, é um edifício furado também. Aquilo que devia ser fechado é aberto, aquilo que devia estar dentro está fora, não é? É atravessável pelo nosso olhar. A pintura impressionista também parece que começa a desfazer as figuras pela luz e pela atmosfera e a tornar sólido o ar. Portanto, a inverter hierarquias, a rebaralhar os... E o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, em 1848, diz isto, que sobretudo funciona muito bem na tradução bastante posterior, feita em colaboração com o Engels para a língua inglesa, mas que é qualquer coisa deste género. Tudo o que é sólido dissolve-se no ar. É um bom emblema para isto. Bom, e cá está, a própria arquitetura é vista através do modelo do corpo. O Sr. Vitrúvio diz assim, no livro 4, capítulo 1 do seu tratado de arquitetura, de arquitetura. É outra vez ali um tipo como o Ovídio, entre o século I, antes e o século I depois de Cristo. Ele escreve o livro no tempo do Augusto, que é precisamente o tempo em que terá nascido Cristo. E ele diz assim, ele escreve sobre a origem dos três tipos de colunas que os gregos usavam. E então estabelece uma história, diz que o dórico vem do tempo do rei Doros, que depois vieram os atenienses, do rei Ion, que constrói o templo de Apolo, e aí fixam pela primeira vez as proporções. E como é que fixam as proporções, as relações de medida? A proporção não é dizer mede 1 metro, é dizer, por exemplo, a altura é o dobro da largura. E, portanto, fixam as proporções do dórico pela primeira vez, baseados o quê? Nas proporções do corpo humano. Diz-nos o nosso amigo Vitrúvio. E depois até dá um exemplo, diz assim, a altura são 6 vezes o diâmetro. E depois explica no homem também o pé é 1/6 do corpo, diz ele. E portanto, lá está, não vamos agora estar a ver se é, se não é, mas lá está, mais ou menos, são as proporções do corpo humano. Portanto, o dórico, que estamos aqui a ver, no Parténon de Atenas, o Parténon quer dizer o templo a Atenas, o templo Atenas Partenaica, e portanto é uma ideia de corpo recuperada pelo Renascimento. Mas não é só uma ideia de corpo, eu já estou a dizer isto, aproveito para dizer um bocadinho mais. É, como já disse, uma ideia de totalidade, e a obra de arte tem de ser uma totalidade, e tem de ser uma totalidade assim, é isso que herdamos do Renascimento. E que depois destruímos no século XX. Todo o século XX, toda a arquitetura do século XX, pelo menos toda a arquitetura até o final dos anos 20, faz-se desfazendo isto. Por exemplo, não é? E a pintura cubista, e etc. Mas reparem, deixa de ser uma caixa fechada, um edifício, e passa a ser um conjunto de planos bidimensionais que se interceptam idealmente, que se encostam, que se afastam, que se recolhem, que estão lá, que não estão lá, etc. E, portanto, essa bela totalidade, não é? Desfaz no ar, como em 1848, no Manifesto Comunista. É muito engraçado, e isto para mim é um exemplo muito bonito, e terrível ao mesmo tempo, não é? Do mais brutal colonialismo, em que este Port Jackson Painter, ou pintor de Port Jackson, não se sabe quem é, o que interessa aqui é que nestas viagens de colonização do planeta pelos europeus, portanto de globalização, há artistas, não é? Aqui, a viagem ali por aquele mundo ali austral, o mundo da Austrália, não é? Que ganha o nome, e eles veem um indígena a ser morto, não é? Portanto, moribundo. Reparem como o rapaz tem uma carantonha daquelas assim à aborígena australiana, não é? Portanto, é uma cabeça
com proporções próprias, não é? Com características próprias. Os especialistas de antropologia física, não é? Sabem ver até só pelo crânio, não é? A gente vê isso naquelas séries de CSI, não sei o quê, não só se é mulher, mas se é um asiático, ou um europeu, ou um africano e tal. Há características mais ou menos comuns a esses grupos. E, portanto, é muito engraçado. A cabeça é uma cabeça de indígena, mas o corpo é um corpo de um deus grego. É um corpo, e depois, reparem, a cabeça é assim, está bem, não é? Mas o corpo é um corpo, e aqui não só o corpo, mas a própria modelo. O guerreiro moribundo traz à cabeça deste pintor imediatamente a imagem do mais famoso guerreiro moribundo, o celta moribundo do século III a.C. Cá está, portanto, esse modelo, claro, não é, que foi seguido aqui pelo pintor Port Jackson para representar um nativo. O corpo é o corpo do deus grego, do herói grego, do jogador, do participante nos Jogos Olímpicos, que não é propriamente um jogador, um atleta, não é? Há uma dimensão religiosa, não é? E panhelénica. Não é? O cimento da cultura grega se há uma entidade grega, helénica, não é? Se há uma Hélade para lá das cidades-estados, o principal cimento são os Jogos Olímpicos e a língua. E portanto, este não é grego. E os gregos, quando na arte se referem ao outro, têm uma tendência para se marimbarem para ele. Têm uma tendência que é, transformam-no numa abstração. Transformam-no num gigante. Transformam-no num monstro, portanto, o grego, a civilização, contra o bárbaro, que já é o outro, e que já é o outro, que não é apenas um outro linguístico, que é aquilo que basicamente é bárbaros, quer dizer, barbaroi no plural, quer dizer aquele que não fala grego, de uma maneira onomatopaica. Aquele que fala um brá, que a gente não percebe nada. Não é? Portanto, é um brá. Que o Nietzsche supôs que era também o brá do coachar das rãs, que também aparece na cultura grega, ou que de alguma maneira até animalizaria o outro. Mas aqui há uma atenção ao concreto do outro. O outro não é só um outro, que é o que eu quero dizer com isto até agora, era só isto. É que o outro não é só o outro. O outro é um outro específico, é um celta. Tem, por exemplo, o torques, este colar, que os celtas usavam, portanto tem características celtas, e depois está nu como um herói grego, como o participante nos Jogos Olímpicos. Portanto é um herói. O que é bestial, porque se os nossos amigos são heróis e nós os vencemos, quer dizer que nós ainda somos melhores, não é? Portanto é esse tipo de mecanismo, um bocado caricaturado, mas que uma versão completamente diferente do humano. Para perceberem que isto é um modelo. Isto não é o homem, mas o homem é assim, é o homem, portanto, não é? Aquela coisa, os gregos sabiam fazer bem o homem, os outros é que faziam mal, não é nada disso. Não é? É um modelo, é uma ideia de corpo, é uma construção cultural outra vez. Aqui estão os descendentes dos celtas, enfim, no ocidente da Europa. Estes celtas estavam no oriente da Europa, estavam a chatear o rei de Pérgamo, estavam ali entre o mundo europeu e o mundo asiático, digamos, Médio Oriente. Estes celtas são os celtas da Irlanda. Foram celtas que ficaram na Irlanda, basicamente intocados, ou seja, que não foram romanizados. Ou seja, que não foram classicizados pelos herdeiros culturais dos gregos, os romanos. Chatearam-se, acharam que aquilo não valia a pena e basicamente resolveram mesmo na Inglaterra. O sul de Inglaterra estava muito bem romanizado e tal, aquilo foi relativamente fácil. Não foi, mas apesar de tudo conseguiu-se. E acaba por se fazer uma grande muralha, não é? Que é conhecida por Muralha de Adriano, que deixa os bárbaros lá para o outro lado, tipo, não me chateiem, vão-se embora, basicamente não me chateiem, que a gente também não.
E sobretudo na Irlanda, que é uma ilha, não é? A coisa ainda ficou mais preservada. O que é que vai romanizar esses celtas? É já depois da queda do Império Romano o cristianismo que os romaniza. Porque o cristianismo é muito feito de coisas romanas. O que acontece então, da administração do Império Romano, do trajar, de uma série de coisas, de instituições, de estruturas administrativas, de hierarquia. E, portanto, são eles que os põem a falar latim. Reparem que a cultura deles não tem nada a ver com isto. A figura humana não é um tema interessante para a pintura e para a escultura dos celtas. E quando a figura humana aparece, o que é interessante é isto. São os entrelaços, são as espirais, ou seja, é uma abstração geométrica que come a figura, reparem como a come, como a bidimensionaliza, como a transforma de acordo com a sua lógica bidimensional e linear e desfaz a figura através disto tudo, salva-se a cabeça. Quando aparece figura humana na pintura ou na escultura celtas, normalmente é uma grande cabeça achatada. E, portanto, cá está. Percebem que estão noutro universo, outra ideia de corpo, e um corpo que claramente não é um todo. Isto lembra-me sempre uma espécie de porta-chaves, em que um braço é uma chave, o outro é outra chave, a cabeça é outra chave, e, portanto, temos ali umas coisas penduradas a partir deste redemoinho geométrico do centro. É outro corpo, não é? Completamente, que não é o corpo grego. E com o Rodin, nós temos finalmente destruído o corpo grego. Quer dizer, quando olhamos para um tipo nu, não vemos lá um herói grego, como faz aqui o pintor de Port Jackson. Quando olhamos para um corpo, vemos lá outra coisa. E essa coisa é manipulável. Essa coisa é multiplicável. Eu não pus isso porque não queria perder muito tempo a falar assim de generalidades sobre o corpo. O Rodin também faz uma coisa extraordinária que tem a ver precisamente com o facto de ele não ser um escultor de pedra, ser um escultor em bronze, um bronzista. É uma técnica substancialmente diferente. O que é que um escultor de pedra parte de um positivo, não é? De uma coisa que está lá e vai desfazendo. O bronzista enche um vazio, enche um molde. E não é ele que o enche. Quando chegamos à fase de encher o molde, já está num especialista de bronze a fazer isso. É evidente que o Ghiberti, se calhar, ainda fundia o bronze, não é? O Verrocchio. Mas muito depressa, quer dizer, no século XVI, só um escultor muito desgraçadinho, mesmo de pé em pedra, é que trabalhava e ele é que mesmo fazia tudo até ao fim. Ou então um tipo muito obsessivo, com um programa muito próprio, como Miguel Ângelo, que esse faz tudo até ao fim. Vai escolher a pedra, com o assistente, traz a pedra da pedreira, quando olha para a pedra é porque aquela pedra já lá tem a imagem que ele vai tirar, estão a ver? Ele vai libertar o espírito, vai libertar a imagem, vai libertar que já lá está, uma imagem verdadeira, não é? Não um simulacro que já está contida na pedra e que ele parte todo até ao fim, começa pela frente e acaba atrás. A maior parte deles não faz isso. Faz um esboço, uma matéria dúctil qualquer, o que é que quer fazer e tal, e mostra, e depois há umas máquinas para ampliar, através de uns pontos de referência, passa para o bloco de pedra e os outros vão e partem a pedra e depois vai o mestre no fim fazer os últimos acabamentos. No bronze ainda mais, não é? A partir daquela esboço em matéria dúctil inicial, o mestre diz, muito bem, agora façam-me isto em tamanho assim, e a partir daí faz-se um molde, não é? E agora manda isso para o bronzista, para o fundidor, não é? Fazer. E o Rodin trabalha com uma casa de fundição famosa, que dura se calhar até hoje, não tenho a certeza, e portanto com especialistas até de aturarem o Sr. Rodin. Há aqui uma coisa na escultura, sobretudo na escultura de bronze, é que é pelo menos potencialmente reprodutível. Ou seja, a partir do momento em que tenho o molde, posso fazer 2, 3, 4, 10, 100, 1000, quantas o molde aguentar. E, portanto, aliás, devo dizer que continuam a fazer aquilo que se chama múltiplos de originais do Rodin, em excelentes casas de fundição, com os mesmos moldes e não sei o quê, portanto, que são assim uma espécie de, ok, você não pode comprar um Rodin, se calhar pode comprar isso, claro,
O você não somos nós, porque aquilo ainda é extraordinariamente caro, não é? E depois há produções, para nós, se gostássemos de ter um Rodin em casa, não é? Assim, um PX-BEC pequenino, isso existe, não é? Mas, portanto, estão a ver, o que eu quero dizer com isto é o que vou agora dizer. Por onde eu ia era para aqui. É que o Rodin, muitas vezes, pega numa figura e repete-a. Por exemplo, aquelas, não me lembro agora qual é a designação que costuma aparecer, três qualquer coisa, não é? Que são três rapazes à volta de um eixo, dispostos numa secção de círculo. São sempre o mesmo rapaz. Se virem, os três rapazes não são três, são um. E tinham sido pensados para as portas do Museu de Artes Decorativas, não é? Que não se chegou a fazer e que deviam estar lá em cima, aliás, como o pensador. Não vão para as portas, vão para ali, como o pensador. Não é em relevo, é em vulto redondo, e a outra escala, e vai para acolá. E, portanto, o corpo torna-se, percebem, reprodutível, manipulável, multiplicável, torcível, dobrável, amputável, um mutante. Reparem, não é só no Rodin, é a cultura ocidental que está a transformar o homem num mutante. Já não é, depois do Darwin, sobretudo, não é? Evidente que isto também tem uma história que ultrapassa o Darwin, é até anterior ao Darwin, mas depois do Darwin, digamos assim, é impossível, começa a ser impossível para a cultura do século XIX, e não é só depois do Darwin. Eu penso que o próprio Darwin já vem desse tipo de modificação. Há uma modificação anterior ao Darwin e todas as especulações científicas que levarão ao evolucionismo. E o Rodin também é fruto dessas forças. Também é produto dessas forças. E, bom, seja lá como for, não agora interessa aqui refletir sobre mecanismos históricos, mas o que interessa é isto, não é? Temos aqui aquilo que podemos de alguma maneira dizer agora também um corpo pós-darwiniano. Se virem bem, o ser humano do Darwin é um mutante. Já não é uma criação de Deus num momento de uma vez por todas e, portanto, obra divina, perfeita, como é para os gregos. A coisa mais próxima da perfeição divina, por exemplo, para o Platão, não é deste mundo, não é? Do mundo das ideias, a gente não vê, a gente só vê sombras, a gente só vê umas coisas assim, não sabe bem. O mais parecido com essa perfeição, aquilo que mais é o corpo humano, não as formas do corpo humano, mas as proporções do corpo humano, que têm lá números que os gregos consideram sagrados. E, portanto, reparem, ora, essa ideia do corpo, obra divina, que tem o divino, que tem a perfeição divina, inacabado, está perfeito, não mexe mais, com o Darwin não pode acontecer, quer dizer, porque é o fruto de uma evolução. Portanto, o homem é um mutante, como tudo, não é? Somos todos mutantes. Estamos sempre a mudar, estamos a transformar-nos. E, portanto, aquilo que somos hoje é fruto de uma longa transformação. Rapidamente, algumas imagens de mutantes. Aqui, o gosto, evidentemente, pelo corpo não clássico. Não só porque não é o homem branco do imaginário, enfim, renascentista, mas porque é mesmo, existe mesmo aqui o homem branco, mas o homem branco é deformado. São os freaks, não é? Como no filme do Todd Browning, não é? São os freaks, são as aberrações de circo, são trabalhadores do circo, não é? Que estão aqui, um casal, pintados pelo Christian Schad, em 1929. Evidentemente, uma boa maneira do mutante pós-moderno, do mutante da sociedade de consumo mais sociedade de informação, o mutante que está mas tem uns ténis Reebok, ou não consigo perceber daqui, ou qualquer coisa, ou Nike, ou qualquer coisa. E, portanto, os irmãos Shackman, não é? Com a sua Zygotic Acceleration, e que são uma versão libidinosa, não é? Reparem, todos os buracos são buracos sexuais, têm sexo em todo o lado, não é? Por vezes o sexo substitui a boca, como aqui o pénis substitui o nariz, etc. E são uma amálgama, não é? De mutantes, digamos assim. Um retrato do corpo, um retrato pelo corpo, que já tínhamos visto, a Niki de São Fal pelo Man Ray. Um corpo objeto,
já não devemos ter tempo de ir para os objetos, mas talvez depois fazer assim um zique, só mostrar imagens, para deixar no ar, se calhar, ideias. Um corpo que substitui um rosto, estão a ver? Que substitui o rosto, e reparem bem como, substituindo o rosto, impõe toda uma espécie de topografia do corpo em relevo, neste quadro do Magritte, de 1934, chama Le Viol, a violação. E é muito engraçado porque o rosto, em vez de permitir o reconhecimento, oblitera, impede esse reconhecimento, leva ao desconhecimento. Porque nós identificamos principalmente através de quê? Do rosto. Mesmo pessoas que conhecemos muito bem, dificilmente lhe conhecemos o corpo. Dizemos, aquele umbigo é da Maria. Acho que nem o Dom Juan, não é, terá essa, que é um catalogador, não é? Que é um catalogador, e portanto esta impossibilidade de reconhecer, e para além do mais esta sexualização do rosto, ou seja, aquilo que se mostra é substituído por aquilo que se esconde, aquilo que se esconde revela-se no rosto, e revela-se de maneira sexual. É muito claro que aquela pintura das antropometria do Klein sejam pinturas de corpos. Não é nenhuma, preciso, não é? Quer dizer, não é uma grande especulação, não é preciso nenhum aparelho teórico muito complicado, porque são feitas evidentemente pelos corpos, são marcas deixadas pelos corpos. Já as conhecemos. E também já pensámos que, de alguma maneira, isto vem disto, e, sobretudo, isto vem das próprias fotografias do Namut que mostram o Pollock a pintar, mas também sabemos que podemos supor, ou pelo menos sabemos que eu gosto de também pensar, a pintura desta fase do Pollock como uma espécie de rastro, percurso, de caminho do corpo, do rastro de um corpo no espaço, dos vestígios, das marcas deixadas por um corpo que se desloca no espaço. Mas também é engraçado pensar, e voltamos aí a outros aspectos que já conhecemos, portanto agora vamos passar por cima rapidamente, só para fazer ligações de outra maneira. Eu acredito muito nesse tipo de geometria do saber. A tela é, portanto, um limite, como começava a ser na Olímpia. Temos a Olímpia como emblema, já sabem, depois não vão lá para fora dizer, aquele tipo agora meteu na cabeça, não meti nada na cabeça, acho que é um bom emblema, e já sabem que vão encontrar uma data de coisas que quiserem antes e não sei o quê. A Olímpia começava a ser assim, na recusa em explorar a perspectiva, em dar importância, em fazer da imagem uma imagem em profundidade. E até tridimensional, porque não há muito relevo. Uma das coisas que dá relevo é o claro escuro das sombras, e praticamente não há sombras. Mais relevo tem a cama do que a senhora. Mas quando nós assumimos esta lógica de que, muito bem, então a pintura é a minha relação com uma superfície bidimensional através de tintas que lhe atiro, podemos ainda reduzir, ou melhor, abstratizar mais esta afirmação. A pintura é a minha relação com uma superfície, leia-se agora qualquer, para onde eu atiro, leia-se agora qualquer coisa. Pode ser o chão de uma rua e para onde eu atiro pneus. Estão a ver o Alan Caprow, numa ação de 1961, que evidentemente é também uma outra coisa que nós vimos ligada ao retrato, a efêmera. É evidente que Nova Iorque, ou Paris, ou Lisboa, nem Lisboa, poderia deixar esta quantidade de lixo num beco durante tanto tempo. E, portanto, é evidente que isto vai sair. O que é que fica? Fica a ação, fica uma dimensão performativa, fica o nosso habitar deste espaço pelo nosso corpo, os que estivemos lá, que não é nenhum de nós, obviamente, e uma espécie de desenvolvimento de uma lógica de pintura que já é muito clara no Pollock, atirar coisas para uma superfície. E, portanto, temos este caráter de efemeridade, e um caráter de efemeridade
E o que é que lida com ele? O que é que o agarra? O que é que substitui a sua ausência? A imagem. Que tipo de imagem é do século XX? Mas há voltas a dar a isto. A Linda Benglis, que nesta altura é uma tipa com um motor de ideias porreiras, faz coisas como esta. Não é? Atira materiais sintéticos, látex, coisas desse género, para o chão. Reparem numa lógica, naquilo que aparenta um inequívoco caráter pictórico, parece que atirou tintas, como o Pollock, só que, foi para fora da tela, e portanto caiu no chão. A Rosalind Krauss ainda diz com alguma perspicácia que é muito engraçado como estes tipos, o Richard Serra, o Robert Morris, etc., fazem estas coisas todas na esquina, o que ela acha que tem a ver precisamente com as fotografias do Namut. Mas nós também podemos dizer, mas também tem a ver com as intervenções, por exemplo, do Tatlin, não é? De 1914, também eram na esquina. E com o ponto de vista elevado que normalmente estas fotografias mostram, e que ela leva para o Namut. E leva bem, não estou a dizer, coitada, esquerda, não estou a dizer, é perspicaz isso, até está muito bem visto. E, portanto, este tipo de coisa, de borracha, não é, que fica no chão, mas que, portanto, já não é tinta. Portanto, eu posso pegar nisto e levo para o outro lado. Agora, a tinta é a tela, a tinta é o suporte. Aqui a imagem é a matéria, e a matéria é o suporte, digamos assim. A tinta é a tela e a imagem é a tinta derramada no chão. Há aqui uma fusão destas três dimensões da pintura. A pintura é a tinta em cima da tela que forma uma imagem. A imagem, sei que a imagem aqui é a própria tinta e a própria tinta é a própria tela. Estão a ver? Portanto, há esta fusão, não é? Muito interessante e que tem muito relevante para o percurso que nós temos vindo a fazer. E agora, continuando a refletir sobre o Pollock, não é? Podemos ver como aquela teia de aranha pollockiana, explosiva, subjetiva, percurso de um corpo, autoral, porque é a marca do seu autor, se transforma numa espécie de padrão regular, repetível, não é? Na pintura do Marden, do Bryce Marden, uma coisa que ele faz desde os anos 80, que temos aqui numa versão de 91-95, retomada em 97, e que é um estudo para as musas. O corpo do artista também, o artista reduzido ao seu corpo. O Egon Schiele faz constantemente, já ouvimos nu com a família que inclui um filho que ele não tinha. O Egon Schiele faz constantemente, talvez as coisas mais interessantes do Schiele para nós hoje sejam precisamente este trabalho obsessivo sobre o seu próprio corpo de uma maneira absolutamente não clássica. Eu não vou dizer que é idealizador ou não é idealizador, ou isto ou aquilo, não me parece que sejam boas abordagens, mas absolutamente não clássica. Portanto, esta absorção no seu próprio corpo, e reparem aqui como essa absorção quase lhe rouba um rosto, se reduz ali a um olho que já não é o olho, a uma mancha vermelha. Ou Robert Morris, que faz um trocadilho que inclui a palavra, e que é um autorretrato, que inclui uma fotografia dele nu, em que, na letra I, só que I em inglês lê-se I, e quer o significante, quer o seu significante sonoro como gráfico, I, ou esta forma I, querem dizer eu. E de alguma maneira eu sou eu com o meu corpo, com a presença do meu corpo, como na Orlan, mas o meu corpo, diz a Orlan, não é só meu. O meu corpo é feito por imagens que não são minhas, que são anteriores a mim, que me são exteriores. E já que estamos a falar de corpo de artista, porque não, que parte do corpo, lá está, perdemos a totalidade, que parte do corpo, porque não a merda do artista, a merda de artista, ou que ainda tem a leitura, artista de merda, não é? E, portanto, reparem, e que evidentemente é uma brincadeira também, claramente pop, com a sociedade do consumo.
que é, reparem como isto obedece rigorosamente à etiquetagem, não é, exigida até por lei, para informar os consumidores do conteúdo, do seu peso, não sei o quê, não é? Produto embalado, não é? Em maio de 1961. Pronto, está, não está, não sei, não provei, portanto, mas é uma lata que a embalagem, mas a gente também antes de abrir a embalagem não sabe o que é que está lá dentro, mesmo depois de abrir, muitas vezes hoje não sabemos. O Mark Quinn, com aquilo com que se tornou famoso, não é? Uma coisa de facto forte, facilmente falável, não é? Que é o seu autorretrato. Mas como é este autorretrato? É o seu sangue congelado no molde, um molde automático, como uma máscara funerária, não é? Uma coisa que se põe por cima da cara, não é? E se deixa secar e se tira, pronto, está feito o molde. Não é preciso um escultor para fazer isto. Cheio de sangue, e depois congela-se, tira-se o molde e fica a próprio eu, self. E sou eu de uma maneira física também, de uma maneira material. Isto é muito interessante porque, reparem, nós temos estado a ver isto como imagem e objeto se descolam e colam, se separam e fundem. Reparem, nós vivemos uma situação muito interessante, é um bocado como a da viagem, muito complexa, muito ambígua, que é um bocado como a da viagem. Nunca viajámos tanto, nunca nos mexemos tão pouco. Nunca o mundo foi tão reduzido a uma imagem, de computador, televisão, de cinema, nunca os objetos irromperam de uma maneira tão poderosa e por vezes tão separada das imagens. Portanto, temos esta duplicidade. Mas agora estamos a ver outra coisa, não é só imagens e objetos, é imagem, objetos e matéria, porque antes de ser um objeto, qualquer coisa que nós podemos nomear, que nós sabemos, que nós reconhecemos, nem que seja um cubo, esse objeto é a matéria. E a matéria pode ser sórdida, pode ser abjeta, pode ser vergonhosa, pode ser escondida, não é? Como a sexualidade. E, portanto, como naquele que se torna rosto do viol do Magritte. Portanto, estamos agora a escorregar para esta espécie de matéria. Já vimos uma espécie de corpo, matéria, carne. Agora estamos a ver este corpo-sangue, mas um corpo-sangue que é rosto. Mas é um rosto-cabeça. Portanto, aqui jogam-se estas duas, rosto-cabeça, rosto-corpo, é? Também utilizando as ferramentas do Deleuze. Aqui o Mark Quinn faz outra brincadeira, quando lhe é encomendado o retrato de um Nobel de qualquer coisa, da medicina, qualquer coisa em inglês, este geneticista, provavelmente hoje já Sir John Sulston, quando lhe é encomendado em 2001 para a galeria de retratos, não é, dos académicos, o Mark Quinn faz um mapa genético, e diz: não há nesta galeria nenhum retrato tão exato como este. E, portanto, isto é um mapa genético, não é, do geneticista.